sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou Jéssica, sou fundadora do Instituto Somos Pais. É um instituto de educação integrativa, onde falamos de educação, onde falamos de espiritualidade e disciplina positiva. Hoje eu estou lançando a série Desafios da Maternidade. E é claro que o papai também se sinta abraçado e se sinta também parte desse processo. Mas aqui vai estar também a minha experiência. Eu não falo apenas como educadora, apenas como uma orientadora educacional, facilitadora sistêmica e terapeuta vibracional, que é uma experiência deliciosa que eu estou descobrindo com vocês nesse último ano, que eu estou abordando as terapias também como parte da nossa educação. Educar os nossos filhos é um processo de cura. Eu tenho que trabalhar a minha cura, trabalhar a minha criança, me libertar das minhas dores, e aí vem o processo educativo. Mas eu enumerei nos meus 4 anos de mãe as minhas dificuldades, é claro, a minha experiência, as minhas dores estão aqui, com certeza, e o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, tudo que eu tenho vivenciado com as famílias nesses 4 anos em que eu estou dedicada ao processo de educação familiar. Eu vou falar sobre 8 tópicos. Eu aqui só vou apresentar para vocês, para que vocês fiquem com vontade e assistam toda a série. Hoje, que é nosso primeiro tópico, vamos falar sobre o relacionamento com os nossos pais. O segundo tópico, o relacionamento com o marido. O terceiro, o nosso mito da supermãe. O quarto é o abandono da vida pessoal. Quinto tópico é a falta de interesse e a nossa falta pela busca da ajuda profissional. O sexto é ouvir palpites. O sétimo é não equilibrar o nosso corpo, mente e espírito. E o último, o oitavo, é a nossa dificuldade de conciliar estudos e carreira, e a vida com a maternidade, a vida profissional, a vida pessoal com os nossos filhos. Eu gosto de falar que eu entendo e eu traduzi realmente em 8 grandes erros que nós cometemos. Então são 8 tópicos que na verdade são os nossos desafios, são os nossos erros que nós cometemos quando os nossos tesourinhos chegam pra gente. E o primeiro desafio, o nosso primeiro grande erro, que dificulta a nossa paz de espírito, eu estar bem comigo e bem com meu filho, é o nosso relacionamento com os nossos pais. Qual é a grande dificuldade? Porque nós estamos saindo do lugar de filho, que simplesmente tem que respeitar, que tem que honrar os seus pais, e estamos indo para um lugar que fica do lado do pai. E nós julgamos, e nós criticamos, e condenamos, e a gente não aceita, e fala que a mãe está errada, que o pai está errado, que a mãe não poderia ter feito isso, que o pai não poderia ter feito aquilo. É um processo que aconteceu naturalmente com a nossa expansão da consciência. A nossa era é uma era que está muito tecnológica, que é uma era que está muito informatizada. Nós estamos estudando, estamos trabalhando, a gente está com o nosso intelecto muito desenvolvido. E por estarmos com tanta razão, essa parte da razão, o nosso lado racional, ele está muito bem desenvolvido. Por isso a gente olha para a vida de um aspecto que foge um pouco do lugar que a gente deveria estar. O que eu quero dizer com isso? A gente deixa um pouco a nossa emoção, a gente vai muito para a razão, e aí a gente se coloca no lugar da nossa mãe, se coloca no lugar do nosso pai, compara a vida que eles tiveram com a vida que a gente tem, e começa a falar que não, mas eles foram errados, não, eles não poderiam ter feito isso, e eu saio do meu lugar de filha. Quando a gente fala da educação sistêmica, a gente está sempre falando que os filhos, eles estão literalmente abaixo dos seus pais. Seus pais estão aqui, vocês estão aqui. Nós, enquanto filhos, estamos abaixo. Por mais difícil que tenha sido a relação, e é muito difícil para alguns filhos, eu entendo, porque há muitas possibilidades de dor e de trauma e de mágoa, por mais que tenha acontecido, por maior que tenha sido a sua infância, por mais difícil que seja a relação com seu pai e sua mãe nessa sua infância, a gente sabe que é muito importante a primeira infância, ter o acolhimento e o amor, mas existem inúmeras razões que não cabem nesse vídeo, que já entraria um pouco na parte da espiritualidade, mas a família, ela é o lugar onde os laços vão ser desfeitos, onde os nós vão ser desfeitos, na verdade. Então toda a nossa dor e todo o nosso aprendizado e tudo que a gente precisa viver vai acontecer na família, porque esse sangue nos fortalece para que a gente consiga superar a dor, perdoar e amar.
Então a família, ela é um lugar de aprendizado, de lugar que vai ter dor, que vai ter raiva, ódio, é amor e ódio, porque a família nos une. E se não fosse isso, a gente já estaria longe, já teria abandonado as pessoas da nossa família. Então por isso que a gente tem na família tanta dificuldade e tanta dor, porque a gente vai estar desfazendo os nossos nós, vai estar desfazendo dores passadas para estar reconstruindo uma história de afeto, de perdão e de amor. Então a família não é fácil. E às vezes foi muito difícil a infância. E a gente entra nesse lugar de não conseguir perdoar o que a mãe fez e o que o pai fez. E nós não podemos fazer isso. Quando a gente entra nesse lugar de não aceitar, a gente está saindo desse lugar que está abaixo dos pais e a gente praticamente para cima. Porque nós não podemos julgar ninguém, muito menos o papai e a mamãe. Eles nos deram a vida, eles nos deram a nossa vida, a origem está aqui. Se não fosse eles, não estaríamos aqui. Então, não pode amar, não consegue amar, mas não desrespeite e não tire a honra da origem da vida. A gente precisa olhar sempre o nosso pai e a nossa mãe como os criadores, co-criadores. Eles deram origem à nossa vida. É muito difícil, Jéssica. Eu não consigo perdoar minha mãe, não consigo perdoar meu pai, não consigo amar. Ok. Esse é um processo que precisa ser muito bem estudado para que consiga ser desfeita essas dores. A gente sabe que existem dores que são muito profundas, precisam de acompanhamento, precisam ter profissionais te auxiliando para dissolver esses nós. Mas mesmo sem conseguir amar, eu necessito, para o bem da minha família e dos meus filhos agora, da minha geração futura, a geração que eu estou dando origem, por mais que eu não consiga amar a geração que eu vim, para a geração que está chegando agora, que são os netos, né, que são os nossos filhos, eu preciso respeitar. Eu vou honrar porque foram meus criadores. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Então, nós precisamos ter essa honra e respeitar. Eu sempre falo assim com as famílias, se está doendo, se foi muito difícil, se foi muito doloroso, você não consegue perdoar e amar, é um processo que tem que ser visto e acompanhado e ter toda uma equipe trabalhando com você. Eu acredito nas terapias holísticas, eu sei que cada profissional tem o seu papel, mas eu acredito que as terapias holísticas, elas somam exatamente corpo, mente e espírito. Então, a gente consegue olhar para essas feridas e, quem sabe, com o tempo, trazer esse amor de volta e resgatar esse amor de volta. Mas se não é possível amar nesse momento, que pelo menos você respeite. Quando eu respeito os meus pais, quando eu não julgo os meus pais, quando eu aceito eles como eles são, sem julgar, ai, mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, a gente precisa não dar importância, porque essa história não é nossa. Não sou eu que vou julgar, criticar, condenar. Não são os filhos que vão estar entrando nesse processo de julgamento. Vocês entendem? A vida é quem vai julgar. A vida é quem vai estar dando as lições e os aprendizados. Nós somos os filhos, nós somos pequenos perto dos pais. Enquanto isso não estiver bem resolvido, se existem essas dores e esses nós, se está tudo difícil, se a relação tanto da mãe e do pai com os seus pais, né, eu com a minha mãe e eu com o meu pai, e o papai com a mãe dele e o papai dele, se essas relações elas não estiverem tranquilas dentro da gente, novamente, eu posso não amar, porque eu posso ter uma dor enorme dentro de mim e não conseguir perdoar e amar. Ok, isso é uma coisa que com o tempo pode ser resolvida e eu assim espero. Mas eu devo, é minha obrigação olhar para o meu pai e para minha mãe e respeitá-los. E falar, internamente falar para mim, não me interessa, não cabe a mim julgar o que você fez, não cabe a mim a sua história, não cabe a mim o que aconteceu com você, com a minha mãe, entre vocês, sabe? Porque a gente está indo para o lugar que não nos cabe, que é o lugar de julgar. E tem uma outra questão que também dificulta muito a nossa relação com os nossos filhos, a nossa maternidade. E claro, também papai, né? A mãe, quando ela não consegue respeitar e aceitar a sua mãe. E o pai, quando não consegue também respeitar o seu pai. Jéssica, vai ser só a mãe com a mãe e o pai com o pai? Não. Eu preciso respeitar os meus pais.
Mas a mãe, se não respeitar a sua mãe, no caso a avó materna, e o pai também não respeitar o seu pai, também fica nebuloso esse processo educativo, fica difícil. Por quê? Porque a ancestralidade precisa estar alinhada. A minha filha consegue me olhar quando eu consigo olhar para a minha mãe, quando ela consegue olhar para a mãe dela. Isso é ancestralidade, é toda uma energia feminina sendo seguida. Se existe um nó, se existe um bloqueio aqui, eu não consigo olhar para a minha mãe, é como se em algum momento da vida minha filha não vai conseguir me olhar. Ou eu não vou conseguir olhar para minha filha. Então, mamães, olhem com amor, olhem com carinho, olhem com respeito, olhem e aceitem a mãe de vocês. Papais, olhem e aceitem os pais de vocês. E o tempo tudo resolve, e o tempo tudo se encaixa. Bom, esse foi o nosso primeiro tópico que dificulta bastante o nosso processo da maternidade, nosso processo educativo. O segundo tópico nós vamos falar sobre relacionamento com o marido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!